Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos. Salmo 85, a palavra de Deus. Senhor, abençoaste a tua terra, restauraste a condição de Israel, perdoaste a culpa do teu povo, cobriste todos os seus pecados, reprimiste tua fúria, sim, refreaste tua ira ardente. Agora, ó Deus de nossa salvação, restaura-nos. Deixa de lado tua ira contra nós. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás sua ira por todas as gerações? Não nos reanimarás para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, Senhor, e concede-nos a tua salvação. Ouço com atenção o que Deus, o Senhor, diz, pois ele fala de paz a seu povo fiel. Que não voltem, porém, a seus caminhos insensatos. Certamente sua salvação está perto dos que o temem. Então nossa terra se encherá de glória. O amor e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brota da terra e a justiça sorri dos céus. Sim, o Senhor dará suas bênçãos o Senhor dará suas bênçãos. Nossa terra produzirá uma farta colheita. A justiça vai adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. Um dos fenômenos cinematográficos mais marcantes da nossa geração, aí deste século 21, que está encerrando o seu primeiro quarto. Já perceberam isso, gente? Um quarto do século 21 passou. Um dos fenômenos mais marcantes é a série de filmes que junto formam aquilo que é chamado de universo cinemático da Marvel, né? Quem já assistiu algum filme de herói da Marvel aqui, levanta a mão. Acho que todo mundo. Quem leu a Bíblia essa semana? Não, estou brincando. Acabou de ler, você pode ler. Universo cinemático da Marvel, chamado de MCU, por causa da sua sigla em inglês, né? Que traz vários filmes aí e séries, né? Que falam de heróis, alguns bem clássicos que a gente conhece desde criança, né? Outros meio obscuros que ninguém nunca tinha ouvido falar até ver o filme. Fala a verdade, você nem sabia quem era Guardiões da Galáxia, né? Eu não fazia ideia, só vi o filme. E esses filmes, eles são muito interessantes. Na pandemia, eu e a Nath, nós maratonamos todos os filmes da Marvel. Só os filmes, tá, gente? Série já é demais, assim. Todos os filmes da Marvel, até o Ultimato. Vimos todos. Porque o mundo estava numa ameaça global de uma pandemia. E aí a gente viu um filme que o herói ganhava no final. Não era uma coisa boa? Né? E vencia as ameaças. Era uma coisa boa. Toda semana a gente assistia um filme depois da faxina. Fazia a faxina e assistia um filme comendo pizza. E aí foi o nosso ritual semanal, além dos outros, né? Nosso ritual semanal. E uma coisa que as pessoas chamavam a atenção e reclamavam um pouco depois de que alguns desses filmes foram se encaminhando um com o outro e se conectando no outro, é que às vezes ficava um pouco estranho, porque todo filme parecia que tinha que salvar o mundo de novo. Aí tinha lá um filme do Homem de Ferro, aí qual é a ameaça? A ameaça é o planeta parar de existir, e ele consegue vencer. Aí tem o filme do Thor, qual que é a ameaça? A ameaça é o planeta parar de existir, ele tem que vencer. Parecia que todo filme tinha que acrescentar uma gravidade, tinha que acrescentar um problema, e as pessoas foram ficando meio cansadas disso. E começaram a querer histórias um pouco menores. E talvez porque a gente sabe que não é o tempo todo que o mundo está todo em risco, né? Mas quando a gente volta para esse texto aqui, a gente vê uma história que é semelhante a essa. E a Bíblia é um pouco assim. A Bíblia traz um monte de histórias que vão mostrando situações de perigo, catástrofes iminentes. E aí um Salvador que salva aqueles que estão em risco. Se você ler a Bíblia de ponta a ponta, você vê que isso vai acontecendo
e vai acontecendo de novo. Hoje de manhã nós falamos sobre isso na nossa aula de Isaías, né? Que Isaías conta uma história que também é a história da Bíblia toda, e que também é a história de tantas outras histórias no meio da Bíblia, em que um risco aparece por causa do pecado, é necessário que alguém se levante para salvar o povo, e alguém se levanta, e aí vem uma salvação. Mas em seguida tem outro risco, porque tem outro pecado, e aí precisa de salvação de novo, e isso vai acontecendo dessa maneira. E nessas pequenas histórias há uma grande história sendo contada, e essa grande história sendo contada é a da vitória final, em que todos esses outros riscos menores são extinguidos para a glória eterna do nosso Salvador, do nosso super-herói, que é o herói nosso mesmo, e não tem ninguém mais super que ele, então está ótimo, funciona. Existe um universo que não é cinematográfico, mas existe um universo que é esse universo da Bíblia, que nessas pequenas histórias conta uma história gigantesca que não acabou ainda, que nós ainda estamos trilhando. Uma história gigantesca que chegará no seu fim vitorioso. E nós estamos no meio dessa história. Viu, Márcio? Você não fazia ideia que você era uma estrela de um filme. Esse salmo é um salmo cantado num momento em que uma salvação chegou. Ou melhor, num momento depois de uma salvação. É quase que um salmo cantado no começo de um filme parte 2. A parte 1 era a história de um grande problema que aconteceu. Por causa do pecado e da injustiça, o povo foi derrotado por invasores lá da Babilônia. E esse povo derrotado foi levado cativo para a Babilônia. E aí aconteceu a salvação. Deus veio com a sua intervenção. Derrotou os babilônicos usando para isso os persas e depois, a partir dos persas, concedeu o direito de retorno à sua terra para o povo judeu que estava lá na Babilônia. O rei Ciro da Pérsia concede ao povo o retorno para a sua terra. É o fim do exílio. Finalmente voltamos para a nossa terra. E agora nós vamos fazer o quê? O decreto de Ciro dizia: vocês vão construir um templo para o seu Deus. E eles vão construir um templo. E agora? Nós vamos agora erguer essa grande cidade de Jerusalém. E eles erguem essa grande cidade com uma obra que é a obra mais simbólica de uma cidade autônoma, a construção dos seus muros. E ali há um momento de glória, aquele alívio que se sente quando você vê que o filme chegou no final e venceram os heróis e perderam os vilões. É depois dessa história que vem esse salmo. Um salmo em que eles reconhecem, começam a dizer: Senhor, abençoaste a tua terra, restauraste a condição de Israel, nós fomos trazidos de volta para a nossa terra. O Senhor restaurou a descendência de Jacó, os filhos de Israel. O Senhor perdoou a culpa, aquela culpa, o nosso pecado que nos levou lá para o exílio, o Senhor perdoou e nos trouxe e nos restaurou. E agora a gente vive aqui de novo. Senhor, que maravilha! Reprimiste a tua fúria, refreaste a tua ira. O Senhor, com graça, com misericórdia, nos trouxe de volta. Pelo seu perdão maravilhoso. Mas, como eu disse, tem tantas historinhas dentro dessa grande história. E aqui é uma historinha que continua, porque o texto não tem só 3 versículos, ele continua. Agora, ele diz no versículo 4, Deus de nossa salvação, restaura-nos. Ué, como assim, restaura-nos? Ele acabou de dizer, restauraste Israel. E agora ele diz, restaura-nos. Como assim? Ele não já falou que ele restaurou? Como é que pede para restaurar de novo? A questão é que o retorno do povo para a sua terra não foi um retorno de absoluta independência. Eles voltam para a sua terra, mas continuam debaixo do governo do Império Persa. O Império Persa continua sendo o senhor daquela terra. E não para por aí. Depois de séculos, outro império domina o Império Persa, o Império Macedônio, liderado pelo grande general Alexandre, né? Invade, conquista toda aquela terra e vai e conquista toda a Pérsia.
E o Império Macedônio se coloca ali naquele lugar. E depois de um breve período de independência, que nós chamamos de período dos Macabeus, acontece de novo um povo que domina, um império que domina essa região. E o império que domina essa região é o Império Romano, e ele domina essa região. E ele destrói Jerusalém. Histórias e histórias de salvação, restauração, destruição. Salvação, restauração, destruição. Mas não só isso, meus queridos. O salmista não está vendo que a liberdade ainda não é completa só porque os persas reinam. Ele está vendo que a liberdade ainda não é completa porque o povo ainda peca. Porque não é só o senhorio da Pérsia que está sobre aquele povo, mas é também o senhorio da carne. Porque há, sim, uma força, uma lei, como fala o apóstolo Paulo lá em Romanos, atuando. E isso é uma verdade, mesmo para um povo restaurado. É restaurado e continua pecador. Voltamos daquele lugar onde nós éramos oprimidos, no estrangeiro, voltamos para a nossa terra, mas aqui também tem opressão, aqui também tem maldade, aqui também tem mentira, aqui também tem vingança e tudo de ruim que você pode pensar, aqui também está acontecendo. Sim, Ciro, Dario e todos os reis persas, eles são pagãos, eles têm suas práticas terríveis. Mas aqui no povo escolhido também tem. Então esse salmista olha para essa terra e ele vê essas duas coisas acontecendo. Ele vê uma situação que não é de liberdade plena ainda, porque há uma autoridade pagã ali em cima, um rei que não se compara aos reis do passado, como Davi, como Salomão, mas há também no coração evidências de um outro reino. Há no andar da carruagem daquela sociedade evidências dos sintomas da injustiça que vem do pecado. Esse tempo de retorno do exílio sob o governo persa, para dar um pouquinho de noção de história aqui, já falei muito de história, né? Vou falar, mas é que eu estou de férias da escola, gente, eu volto a dar aula só semana que vem. Então estou treinando, que essa semana eu volto a dar aula. Mas, para você saber, é nesse período que o povo de Deus começa a ter um olhar para a lei do Senhor, que vai depois desenvolver aquelas visões bem detalhistas dos fariseus mais à frente. Surge essa tendência aqui. Por quê? Porque agora a gente não tem mais rei para falar o que é certo e o que é errado. Cada um é responsável por olhar para a lei e se conduzir. Entendeu? Então a lei se torna uma espécie de constituição daquele povo. E eles voltam para a lei com toda essa dedicação, com medo de voltarem para o exílio. E há essa tensão, eu quero fazer a lei, mas o pecado está aqui, eu fico nessa briga. E é por isso que os profetas falam, olha, haverá um dia em que o Senhor mesmo escreverá a lei no seu coração. E eles anseiam por isso. Eles anseiam por isso. Há uma celebração pela restauração, mas há mais restauração a ser feita. E eu acho que você consegue entender bem o paralelo dessa história com outras histórias, inclusive essa que a gente está vivendo agora. Porque a história que a gente está vivendo agora é de alguém que foi libertado, mas continua debaixo de uma autoridade pagã. Como assim? Nós fomos libertados. A palavra de Deus fala que nós somos livres do pecado. E nós somos livres do pecado porque agora o pecado não tem mais a condenação sobre nós. O poder do pecado de nos levar à morte foi vencido. Mas ainda vivemos num contexto em que o pecado reina, não é? Vivemos num contexto em que o pecado reina. E não pense que eu estou falando que o pecado reina fora de nós, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo também dos nossos deslizes, dos nossos pecados, dos nossos tropeços, da realidade carnal que nós temos, ainda que estejamos em Jesus, daquilo que Paulo fala aos Gálatas, de que existe uma briga, uma guerra entre o espírito e a carne, e existe essa guerra dentro de nós, existe essa tensão, mas nós já sabemos que a carne está derrotada, e que o espírito vencerá, porque nós cremos em Jesus Cristo, Jesus já deu essa vitória, a gente acredita nisso, nós não temos tanto problema com isso.
Por isso, olhamos para que não alimentemos a carne. Mas o próprio contexto do que a Bíblia chama de mundo também é um contexto de maldade. Vou dar um exemplo muito simples para você de uma atitude que você toma, que não é moralmente reprovável, mas que envolve uma série de outros pecados e violências. O nosso consumo. O nosso consumo, as coisas que a gente compra. É pecado comprar coisa? Não, não. Pecado é roubar coisa. Comprar não é. Dependendo da coisa que é pecado comprar, né? Mas, em geral, as coisas que vocês compram não é pecado. Deu uma palavra de confiança aqui. Né? Mas quantas das coisas que chegam à nossa mão passaram por cadeias de exploração até chegar à nossa mão? Não é? E aí a gente pode até pensar o quanto nós somos ou não somos responsáveis por isso, o quanto nós participamos ou não participamos dessa exploração quando a gente não reflete no nosso consumo. Tudo bem, porque não é esse tipo de culpa que Deus está colocando em nós. O que Ele está colocando é, esse mundo é um mundo de injustiça. Enquanto nós estamos clamando ao Senhor e dizendo, restaura-nos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de justiça. E quando eu vivia no pecado, eu era um praticante dessa injustiça, mas agora que eu estou na luz, essa injustiça me dói, ao mesmo tempo que eu não consigo escapar dela, porque o rei desse lugar é o imperador da Pérsia, o rei deste lugar é esse injusto. Essas forças todas, sociais, econômicas, políticas, culturais, que nos envolvem num pecado mesmo quando a gente não está fazendo nada moralmente errado. E aí se eu levo para o lado do que a gente faz de moralmente errado, aí a coisa complica mais ainda. Porque a gente quer fazer o bem. Mas de vez em quando, não é o Espírito da paz que toma o nosso coração, mas é a ira. Não é a palavra da verdade que sai das nossas bocas, mas é o engano. Não é a satisfação do Senhor que ganha a nossa mente, mas é a inveja. E isso acontece com todos nós. Então a gente está nessa situação em que a gente vem aqui e louva o Senhor, clamando ao Senhor pela sua graça maravilhosa. Correntes não me prendem mais. E aí a gente peca de novo naquele pecado que está acorrentando a gente, porque toda vez a gente peca nele. E todo culto de ceia a gente vem e confessa esse pecado. Senhor, correntes não me prendem, mas parece que eu estou preso porque eu não saio desse ciclo. Restaura-nos, Senhor, porque o Senhor já nos salvou, porque o Senhor já nos tirou da consequência do pecado, mas Ele continua tendo outras consequências, Ele continua tendo outras atuações. A situação espiritual em que a gente vive é parecida com a situação histórica que esse povo vivia. O Senhor nos restaurou, restaura-nos. Mas graças a Deus, a promessa do Senhor, ela continua. E ela continua nos oferecendo graça, perdão e restauração. O salmista chega a perguntar ao Senhor, ficarás indignado conosco para sempre? E essa resposta, ela é quase que, ou melhor, essa pergunta, ela é quase que uma pergunta retórica. Porque era muito conhecido pelo povo de Deus que o Senhor era misericordioso, que o Senhor era tardio em irar-se, longânimo, e que Ele era também um Deus perdoador, porque todas as vezes o povo chegava diante de Deus com sacrifício e Deus derramava o seu perdão. Mas há um clamor por essa efetivação da misericórdia de Deus num reino de justiça para todo sempre. E é o mesmo clamor que nós fazemos. Senhor, essas condições em que a gente vive de injustiça no mundo, e essas condições em que a gente vive de injustiça própria, Senhor, até quando? Até quando? Esse tipo de oração que talvez você já tenha feito, Senhor, até quando? É o tipo de oração que o Apocalipse diz que até os santos no céu estão fazendo diante de Deus, Senhor, até quando? E o Senhor diz, descansa, porque eu estou vendo, descansa porque eu vou agir. E aí vem a promessa de Deus. A promessa de Deus é que a salvação do Senhor vem de uma vez por todas. Diz no versículo 9, certamente sua salvação está perto dos que o temem, então nossa terra se encherá da sua glória.
E como que nós sabemos disso? Esse povo sabia que Deus era perdoador e que Ele tinha para esse povo salvação e paz. Ele trazia palavras de paz a esse povo. Porque este povo celebrava a reconciliação com Deus frequentemente com sacrifício. E nós sabemos que Deus tem palavras de paz e de bênção e de prosperidade para nós, porque existe um sacrifício eterno de Jesus, sacrifício que nós nos lembramos nessa noite na ceia do Senhor. Então nós nos voltamos e nos lembramos dessa realidade. E quando vem Satanás, o acusador já derrotado, ele vem acusar e dizer: veja só, você é povo ruim. A gente fala: eu sou ruim, mas Jesus é bom. E não existe tamanho de maldade que você possa me acusar que vá além da bondade e graça maravilhosa de Jesus Cristo. Então eu vou a Jesus e confesso a minha maldade, eu vou a Jesus e confesso o meu pecado, e eu faço isso porque eu sei que Deus tem para mim perdão e reconciliação, porque Ele já me restaurou e por isso eu peço: restaura-me. É uma graça maravilhosa do Senhor revelada no sacrifício de Jesus Cristo. E essa graça mostra o caráter bondoso de Deus. E esse caráter bondoso de Deus me dá segurança para ir diante dEle. Eu não vou diante dEle com medo. Eu vou diante dEle com confiança. É por isso que esse salmo contém aquele que eu considero o texto mais bonito da Bíblia. Porque, meus queridos, toda boa história de herói tem tensão e vitória. Mas todo bom filme de herói tem também romance, fala a verdade. Tem romance. E quando a gente pensa em história de herói e romance, talvez o Paulo lembre lá do Superman salvando a Lois Lane caindo do prédio. Você lembra desse filme, né, Paulo? Do Christopher Reeves. Mas nós, que somos muito mais jovens, nos lembramos do Homem-Aranha de ponta cabeça, abrindo assim só, não é? E dando aquele beijo de ponta cabeça lá na sua amada. É na Mary Jane, né? É na Mary Jane, é. E ele dando um beijo nela, de ponta cabeça. Acho que é o beijo icônico dessa geração de filmes de herói. E essa história de herói que a gente está vendo aqui, ela tem um beijo também. E é um beijo lindo, maravilhoso. E aqui está no versículo 10, o que eu considero o versículo mais bonito da Bíblia. É o versículo mais bonito da Bíblia. E diz assim: o amor e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Esse beijo da graça que a gente vê aqui nesse texto, ele é a conciliação de um romance que parece improvável. Porque nós não estamos muito preparados na era da informação, como a gente vive hoje, para amor e verdade andarem juntos, não é? Amor e verdade não andam muito juntos. Porque quanto mais a gente sabe dos outros, mais com raiva a gente fica. E quanto mais autêntico a gente é, mais tem gente contra a gente. E quanto mais autêntico o outro é, mais eu me incomodo com ele. A gente não está muito preparado para lidar com o diferente. E pior, quando a máscara que eu construo tão detalhadamente nas redes sociais é destruída pela verdade, não sobra amor, misericórdia, reconciliação. Sobra só acusação. Amor e verdade deveriam andar juntos, mas parece que não andam. E deveriam andar juntos porque não tem como amar o outro sem que o outro seja verdadeiro. E não tem como ser verdadeiro sem um ambiente de amor. Eu já falei isso para os irmãos e eu digo de novo. Eu acredito que a vida numa intimidade familiar, ela deve caminhar para a verdade total e amor total. Amor total que permite o outro ser verdadeiro ao ponto de que até nos seus erros a gente trata com amor, claro, com as correções devidas, com perdão, com a reconciliação, mas trata com amor.
E uma verdade total que faça com que eu ame o outro e não a fantasia que ele criou. Amor e verdade se encontram, porque só dessa maneira há amor real e verdade real. Se você tem verdade, mas não tem amor, a verdade é corrompida, porque ela se torna performance, ela se torna atuação. Se eu tenho uma relação com o Guto de amizade, e eu fico o tempo todo na dúvida se ele é meu amigo ou não, eu não sou autêntico diante dele, eu não sou verdadeiro diante dele. Amor e verdade dependem um do outro. Da mesma maneira, se o Guto diante de mim não é verdadeiro, não é sincero, mas esconde alguma coisa ou tenta se demonstrar muito melhor do que ele é, eu posso achar ele um cara sensacional, mas não é ele que eu acho um cara sensacional, é esse personagem que ele construiu, não tem verdade. E eu posso dizer, eu amo o Guto, mas não é o Guto que eu amo é esse personagem que ele criou. Então o amor total acolhe e dá conta de verdade total, e a verdade total ela permite, ou ela só floresce em amor total. O Evangelho nos convida para uma realidade de amor e verdade, porque é essa realidade que é exemplificada lá no encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma mulher que tenta viver uma mentira para evitar um tipo de conversa difícil, mas Jesus fala, a verdade total eu já tenho, eu ainda estou aqui. Se eu não fui embora, se eu não te apedrejei, se eu não saí falando mal de você, se eu continuo aqui, estou te oferecendo água viva, é porque eu tenho amor para você, e eu tenho amor ao ponto de que você pode ser verdadeira diante de mim. E é por isso que nós confessamos os nossos pecados a Deus, com a certeza de que isso não afasta Deus de nós. Porque Deus diz, eu amo, e eu te conheço, e eu sei quem você é, e eu continuo aqui te oferecendo amor. O amor e a verdade se encontraram. Mas o beijo é ainda mais difícil. Porque o beijo fala de um beijo entre justiça e paz. A justiça só se encontra com a paz para os justos. O justo, o que ele mais quer é justiça. O injusto teme a justiça. Para um injusto, a justiça não traz paz, a justiça traz tormento, traz condenação. Para um injusto, não é bom encarar um juiz, não é bom encarar um tribunal. Mas para o justo, encarar o tribunal, encarar o juiz, é a melhor coisa. Porque não só a sua inocência é provada, como também a circunstância na qual ele é injustiçado é desfeita e se estabelece uma justiça com paz. Mas nós somos injustos. Então, quando a Bíblia fala que a justiça e a paz se encontraram, a gente não deve, a partir do conhecimento que a gente tem da lei e da santidade do Senhor, se achar justo. E nem esse texto acha, porque ele fala de um povo que precisa de restauração. Ele fala de um povo que precisa de perdão. Mas como a justiça e a paz se encontram? Justiça para nós e paz para nós. Como ela se encontra, se nós somos injustos? Como ela se encontra? O apóstolo Paulo respondeu essa pergunta lá em Romanos, capítulo 3, quando ele fala que o Evangelho revela que Deus em Jesus é justo e justificador. Ele é justo e justificador. Ele é justo por quê? Porque o pecado não fica sem punição. Porque o crime não fica sem sua sentença. Porque a maldade não fica sem seu pagamento. Mas ele é justificador, porque ele justifica injustos. E ele faz isso com a ação da misericórdia. A misericórdia de Deus faz com que Deus leve sobre si as penas que cairiam sobre nós. E com isso nós, injustos, passamos a ser justificados. E agora, quando a justiça se faz, nós não temos tormento, nós temos paz. E esse é o beijo da graça. Esse é o beijo da justiça e paz. Nós confessamos os nossos pecados pela verdade, porque confiamos no amor de Deus. E confiamos que esse amor de Deus nos justifica. E por isso, justiça se encontra e beija a paz. Por isso que esse é o versículo mais bonito da Bíblia. Porque ele nos enche de esperança.
Ele nos enche da certeza de que quando toda a verdade vier à tona, nós celebraremos com Deus a despeito dos nossos pecados, da nossa injustiça e desse império do mal no qual nós vivemos. Então nós clamamos: Senhor, restaura-nos para a dignidade desse encontro. Porque alguém pode ver tudo isso que eu falei e falar assim: tá bom, então a gente vai vivendo dessa maneira mesmo. A gente vai caminhando desse jeito, é desse jeito mesmo. Então, a partir daqui, cada um faz o que quiser e ponto, porque no final das contas, a nossa injustiça, quando vier à tona, não tem problema, porque Deus ama e é verdade, a verdade e o amor se encontram. Deus, então, faz justiça com paz, porque nos justifica e está de boa. Aos Romanos, Paulo sabia que essa pergunta seria feita e ele disse assim: que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E da mesma maneira que ele fala, de maneira enfática, de maneira nenhuma, eu falo também, de maneira nenhuma. O que acontece é que, se nesse mundo em que nós fomos restaurados, encontrados por Jesus, transformados, a gente ainda cai, a gente ainda peca, e há sinais dessa realidade, desse império do mal que continua reinando no mundo, em nós, há sinais disso, há frutos da injustiça em nós, já se vê também os frutos da justiça. A grande questão não é como os crentes podem se dizer crentes e fazer tanta coisa ruim. Porque crente faz coisa ruim porque crente é gente, gente faz coisa ruim. A questão é como a palavra do Evangelho alcança uma pessoa violenta e transforma ela numa pessoa mansa. Ainda que de vez em quando a ira parece que quer tomar, ela nunca mais volta aos caminhos de antes. Como uma pessoa que dedicava toda a sua vida à sensualidade, acreditando que ali encontraria satisfação, passa a enxergar as outras pessoas não como pedaços de carne, mas como pessoas inteiras, e valorizar o ser humano ao invés do corpo. Como pessoas gananciosas se tornam generosas, ainda que de vez em quando bata na porta dela um pouco da ansiedade, ela com medo de perder tudo, começa a ficar um pouco mais egoísta, já vem o Espírito e fala: ei, Deus é um Deus de graça, seja gracioso. O grande mistério não é porque crentes fazem coisas ruins, porque a gente continua nessa tensão pós-exílio que ainda está debaixo de um império mau. A grande questão é: como Deus conseguiu me libertar de correntes que me prendiam para a possibilidade de uma vida graciosa que eu não tinha no passado. É por isso que o texto fala, no último versículo: a justiça vai diante dele e prepara o caminho para os seus passos. Meus irmãos, nós somos justificados, como diz o Tim Keller naquele livro, Justiça Generosa, um baita livro, queridos, leiam, recomendação do Cacau aqui, viu? Não vai assistir filme da Marvel antes de ler esse livro, depois você assiste. Tá? Justiça Generosa, o Tim Keller fala: um povo justificado age com justiça. Espera-se que um povo justificado haja com justiça. E que justiça é essa? A justiça que vai à frente de Deus. Deus está no seu caminho, Deus está na sua volta, Cristo está no seu retorno, e à frente dele há sinais desse novo reino, assim como há sinais do velho reino. Há frutos da injustiça, há frutos da justiça, anunciando um reino que chega. E é esse fruto que nós celebramos na nossa vida comunitária. É esse tipo de mentalidade que nós buscamos. Senhor, eu quero ser um anúncio, um sinal da vinda desse reino. Eu quero ser uma demonstração minúscula daquela plenitude de paz e esperança que nós aguardamos. A justiça vai à sua frente e ela anuncia a sua chegada, ela prepara o seu caminho. Eu quero muito a volta de Cristo. Você deseja a volta de Cristo? Amém? Amém. Se você não falou amém, não tem problema, gente. Talvez você esteja pensando assim: daqui a pouco, espera um pouquinho. Mas eu garanto que nada que você espere nessa vida é melhor do que a volta de Cristo.
Agora, se eu conseguir te convencer disso ou não, esse é um outro problema, não tem problema. Mas eu não tenho como acelerar essa volta, eu não tenho como. Ninguém sabe o dia nem a hora, só o Senhor. O que eu posso fazer é anunciar frutos de justiça que apontam para um outro tipo de reino, que não é o reino do rei da Pérsia, é o reino do Filho de Deus. E aí a gente vai caminhando, dando esses frutos. E aí quando algum de nós escorrega e dá frutos de novo de injustiça, ou como a gente fala, o velho homem, né? Tem um monte de gente que lembra de onde você saiu e fala assim, não volta não. Os frutos que a gente dá são de raízes que estão no futuro, não de raízes que estão no passado. No passado ficou erva daninha, no futuro tem frutificação, a gente frutifica a justiça, porque nossas raízes estão lá na frente. E a gente dá fruto agora. Amém, meus irmãos? Vamos viver com essa segurança, com essa verdade, com essa graça? Então vamos orar, queridos. Baixe a sua cabeça, fale com Deus. Louve ao Senhor pela restauração e peça restauração. Louve ao Senhor pelo que Ele já fez na sua vida, porque Ele já fez muita coisa. Mas peça também que Ele faça mais. E que nós sejamos muito mais produtores, muito mais férteis em justiça do que em injustiça. Senhor, nosso Deus, o Senhor nos restaurou, nos libertou de correntes que não nos prendem mais. A sua graça, Senhor, nos alcançou e resolveu a morte que nos matava no pecado. Mas também clamamos, ó Pai, restaura-nos. Restaura-nos a plenitude do seu reino. Que nós tenhamos uma vida que frutifique da justiça do Senhor. Que tenhamos uma vida que já dá sinais da realidade celestial, e que seja conhecido este reino de bondade, de misericórdia, de graça, através das nossas vidas, ó Pai. Que aqueles nossos irmãos que ainda não, aqueles nossos amigos que ainda não se encontraram com a libertação do Senhor, ao se encontrarem conosco, ó Pai, não vejam em nós nada de especial, a não ser a realidade do caráter de Jesus Cristo. Que haja esperança renovada no mundo de desespero, por um povo que proclama que vem o Rei das boas novas. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai. Nós exaltamos o Teu nome e depositamos no Senhor toda a nossa confiança e toda a nossa esperança, porque o Senhor não é homem para mentir, e o Senhor cumprirá todas as suas promessas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei de misericórdia, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos aqui. E com todos aqueles que foram libertados e perdoados por Jesus Cristo, espalhados que sejam pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.